Antes de mais, bom dia a todos e agradeço desde já a vossa presença nestes eventos. Estes eventos são importantes, sobretudo, para que possamos divulgar o conjunto muito alargado de instrumentos que estão disponíveis para apoiar as empresas, as instituições em Portugal e Espanha, em particular, no caso do Norte e da Galiza, que são as regiões de incidência deste projeto. E a participação nestes instrumentos é fundamental para alavancar a transformação da economia de cada uma destas regiões e a capacidade de gerarmos mais crescimento. A ANI tem vindo a apostar muito numa ótica de criar inteligência territorial e de eficiência coletiva, de forma a articular os diferentes atores para que nós possamos vos servir melhor. As instituições existem para ajudar os atores que todos os dias criam emprego, criam riqueza, criam crescimento e não para obstaculizar. E para isso é muito importante nós também conseguirmos comunicar de forma eficaz com todos vocês. O projeto no qual se insere este InfoDay é um projeto dedicado a alavancar os impactos das estratégias de especialização inteligente, neste caso transfronteiriça. Este foi um exercício muito inovador e pioneiro na Europa à data que foi construído, visando utilizar um racional estratégico que foi utilizado nas diferentes regiões europeias para alavancar modelos e lógicas de cooperação territorial e tentando que essa cooperação fosse cada vez mais eficaz e mais efetiva. Atendendo a que hoje vivemos num contexto em que a inovação é crescentemente multidimensional e complexa, que exige a capacidade de integrarmos diferentes bases de conhecimento, de fazermos uma boa articulação com diferentes capacidades produtivas e que, quanto mais não seja por limitação natural de recursos, bem como por uma ótica de otimização sistémica da área de inovação, nós precisamos mesmo de reforçar tudo aquilo que é cooperação e competitividade. Damos uma nota final que, de facto, ao nível da cooperação, é uma das áreas onde quer Portugal, quer Espanha ainda apresentam níveis de desenvolvimento abaixo daquilo que é a sua média normal, o que significa que ainda temos um longo caminho para melhorar os nossos padrões de cooperação, para reforçarmos os laços de interconexão e de troca de informação, de partilha de capacidade produtiva e, sobretudo, de uma abordagem conjunta àquilo que é o mercado europeu e o mercado mundial. E sem mais delongas, eu vou passar para os nossos convidados, que foi por isso que vieram cá hoje, não para me ouvir a mim, e vou passar a palavra a Sandra Silva, a quem agradeço desde já a sua participação neste programa e que nos vai falar um bocadinho sobre as EA Grants, neste caso mais direcionadas para a área do mar. Muito obrigado, Sandra, o palco é todo seu, obrigadíssimo. Olá, bom dia a todos. Agradecemos imenso o convite para estar aqui, por esta oportunidade de vos dar a conhecer o nosso programa Crescimento Azul, dos EA Grants 2014-2021, assim como depois também terão a oportunidade no final desta sessão de ouvir a apresentação de 2 projetos que estão a ser financiados no âmbito deste programa. Eu vou partilhar a minha apresentação. Queria só que me confirmassem se efetivamente estão a ver a apresentação na sua forma normal. Sim, estamos a ver, Sandra. Obrigada. Portanto, o nosso programa, que se chama Programa Crescimento Azul, tem como principal grande objetivo o desenvolvimento sustentável e o aumento da criação de valor. Este programa tem um total de dotação de financiamento de 44,7 milhões de euros, dos quais 38 milhões são provenientes do financiamento dos EA Grants. Os EA Grants são, os países doadores dos EA Grants são a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, e uma componente que é financiada pelo Orçamento de Estado, nomeadamente da DGPM, que é o operador de programa, de um montante de 6,7 milhões de euros. Este programa conta com 4 parceiros dos Estados doadores, a Innovation Norway, que é uma agência de inovação da Noruega, a RANIS, que também é uma agência de inovação e investigação da Islândia, do Research Council of Norway, que é uma entidade de investigação da Noruega, e a DICO, que é também uma entidade da Noruega relativa às áreas da educação e empreendedorismo.
Eu pedia, se não se importem, que desligassem os vossos microfones. Obrigada. De uma forma geral, o nosso programa consiste em 3 áreas programáticas. Desde logo o desenvolvimento de negócios e inovação em PMEs. Este é o grande bolo da dotação de financiamentos por projetos que visem o desenvolvimento de negócios inovadores e com enfoque principalmente nas PMEs. Tem também uma área dedicada à investigação e uma área dedicada à educação e empreendedorismo jovem, e nesta transversalidade e nesta sinergia destas 3 áreas está também latente o reforço das relações bilaterais, uma vez que um dos 2 grandes objetivos do ZE Grants, por um lado, é ajudar países a desenvolverem, a crescerem a nível económico, mas também reforçar as relações bilaterais entre os Estados beneficiários e os Estados doadores. Neste momento, isto é para vos dar a ideia de que o programa está já em velocidade de cruzeiro. Já até ao final do ano passado foram lançados 6 avisos, 3 na área do desenvolvimento de negócio, 2 na área de educação e 1 na área do research. E atualmente temos em aberto, e é o que vou-vos apresentar depois também, 3 avisos na área de negócios, que são estes que eu vou passar a apresentar. O primeiro aviso, que se intitula Desenvolvimento de Negócio e Inovação em PMEs, tem uma dotação total de financiamento de quase 13 milhões de euros. Ele foi aberto no início de fevereiro, no dia 11, salvo erro, e será encerrado, a data do encerramento será a 30 de junho de 2021. Neste aviso, existem montantes máximos e mínimos de financiamentos por projeto, sendo que o montante máximo é 1 milhão e o montante mínimo 200 mil euros. E os projetos poderão ter até uma taxa máxima de financiamento de 70%. Nós referimos aqui até uma taxa máxima porque os ZE Grants estão sujeitos às regras dos auxílios de Estado e, portanto, de acordo com a natureza quer dos projetos, quer dos promotores, pode variar a intensificação da taxa de financiamento de acordo com estas regras dos auxílios de Estado. Para vos dar aqui uma ideia de quais são os principais objetivos deste aviso, desde logo aumentar a competitividade das empresas portuguesas no âmbito do crescimento azul, desenvolver, aplicarem e comercializarem produtos e tecnologias inovadoras, incentivar aqui também a cooperação entre as empresas e as entidades de investigação, de modo a que nesta sinergia se criem produtos, tecnologias ou serviços inovadores. Inclui-se também, propõe-se também aplicar tecnologias, processos e soluções inovadoras que, pese embora estejam já disponíveis no mercado, possam ser novas para as empresas, nomeadamente com vista ao aumento produtivo, aumento da capacidade de produção das empresas e, como já referi, um dos objetivos deste aviso é também reforçar a cooperação entre as entidades portuguesas e entidades dos Estados doadores. Quero referir que este reforço desta cooperação faz-se através dos critérios de seleção, em que projetos que tragam entidades destes países Estados doadores serão, digamos que, melhor pontuados. Não sendo, no entanto, uma obrigatoriedade terem que ter uma entidade dos países doadores. Estando nós a falar de crescimento azul e, nomeadamente, da economia do mar, este aviso praticamente engloba todos os setores potenciais ligados à economia do mar e aqui estão identificados todos eles que se encontram no âmbito deste aviso, como por exemplo a pesca e a aquacultura, não no setor de industrialização, mas que tragam produtos e tecnologias inovadoras, na indústria da transformação do pescado, nas infraestruturas offshore ou nearshore, na robótica, construção naval, biotecnologia azul, turismo náutico, monitorização ambiental e vigilância marítima e também atividades baseadas no sequestro de carbono através da reflorestação de algas. Portanto, como veem, o âmbito é extremamente vasto dentro da economia do mar e dentro das suas cadeias de valor. O programa Crescimento Azul tem inerente e tem desenhado metas para outcomes e para outputs do programa.
Estes são os que estão estabelecidos para, portanto, o aviso 2 vai contribuir para este outcome, e o outcome de aumentar a competitividade das empresas portuguesas no âmbito do crescimento azul, sendo que as metas estabelecidas são uma estimativa de crescimento anual do lucro operacional líquido de 5%, atingir 15 tecnologias, processos ou soluções inovadoras aplicadas que sejam novas para a empresa, 10 novos produtos, tecnologias comercializados e que sejam novos no mercado, 25 novos produtos e tecnologias desenvolvidos, 45 empregos criados e 10 novos pedidos de direito de propriedade intelectual. Isto quer dizer que depois de se aprovarem todos os projetos no âmbito deste aviso, eles irão contribuir em parte para todos estes outcomes ou em parte só para alguns. No âmbito deste aviso, as tipologias de projetos que pretende financiar visam o desenvolvimento de tecnologias e processos e soluções inovadoras, comercializar essas tecnologias, processos ou soluções inovadoras ou aplicar tecnologias, processos e soluções azuis inovadoras novas para a empresa, incluindo a potencialidade de investimentos para aumentar a sua capacidade de produção. Neste aviso está também previsto o desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste de novas tecnologias e apoio à primeira apresentação ao mercado. Em regra geral, e de acordo com o que está estabelecido no aviso, os projetos deverão ter uma duração média de 2 anos. Outro aviso que está também neste momento em curso, aberto, e que vai terminar no final deste mês, no dia 31 de maio, tem uma dotação de 1,5 milhão de euros e está relacionado com o aumento da eficiência dos recursos ligados às empresas do setor marítimo numa lógica de economia circular. Neste aviso, o montante máximo de financiamento por projeto pode atingir os 750 mil euros e o montante mínimo de 200 mil. E também aqui a taxa máxima de financiamento poderá atingir os 70%. Os principais objetivos com este aviso visam o desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras, cuja base se encontra na eficiência dos recursos assente numa economia circular e que promovam o apoio de empresas que utilizem o lixo marinho como matéria-prima ou que criem condições de recolha para a utilização de matéria-prima secundária de terceiros. Visa também o desenvolvimento de negócios baseado na captura do carbono da atmosfera através do reflorestamento das algas, o que irá permitir aumentar a produção dos recursos marinhos por unidade de mar, ou seja, uma maior eficiência dos recursos, ou então visam outras formas de negócios associados ao sequestro de carbono, incluindo pradarias de ervas marinhas e produção. Também neste aviso se incentiva e se tem como objetivo o reforço e a cooperação com as entidades dos países doadores. Este aviso contribui para um resultado esperado relativamente ao aumento da eficiência dos recursos das empresas no setor marinho e pretende-se atingir 150 toneladas anuais de recolha de lixo marinho para reutilização ou reciclagem, 100 toneladas de lixo marinho reutilizado ou reciclado e o desenvolvimento de uma solução baseada na captura do carbono. Que tipos de projetos é que podem concorrer no âmbito deste aviso? Projetos que visam o desenvolvimento e implementação de tecnologias, processos e soluções inovadoras, quer na vertente circular e verde, apoiando a eficiência dos materiais e o uso de subprodutos e valorização dos resíduos, quer na reutilização e utilização dos materiais e recursos com o benefício da redução dos resíduos que terminam no oceano, com vista à recolha do lixo marinho, para a reciclagem e reutilização do lixo marinho processado ou não processado e, como já se referiu anteriormente, desenvolvimento de soluções de negócio baseados na captura do carbono e na reconversão dos ecossistemas. Também aqui neste aviso espera-se que os projetos aprovados tenham uma duração média de 2 anos. E por último, temos o aviso dedicado à promoção e o crescimento de startups, com uma dotação de cerca de 1 milhão e 29 mil euros. Também vai terminar agora no final do mês de maio, deste aviso. O montante de financiamento máximo por projeto é 150 mil euros e o mínimo de 50 mil.
Neste caso, a taxa máxima de financiamento para este tipo de aviso poderá ascender a 80%. Este aviso é muito similar com o primeiro que eu apresentei no âmbito do desenvolvimento de negócios para o setor empresarial, mas aqui focado nas startups e, portanto, os seus objetivos são muito similares, nomeadamente aumentar a competitividade das empresas portuguesas, financiar iniciativas que promovam o crescimento das startups, nomeadamente que promovam o desenvolvimento, aplicação e comercialização de produtos e tecnologias inovadoras. Aqui também se incentiva a cooperação entre as empresas e as instituições de inovação, nomeadamente no desenvolvimento do conhecimento e de novas tecnologias para implementar a inovação, permitir os produtos e serviços inovadores e também, mais uma vez, o reforço da cooperação entre as entidades portuguesas e as entidades dos países doadores. O âmbito a nível dos setores que estão abrangidos por este aviso é igual ao da qual que eu já referi, portanto, mais uma vez, estão contemplados todos os setores potenciais para o desenvolvimento da economia azul, nomeadamente da economia do mar. Também aqui este aviso irá contribuir para para as mesmas metas estabelecidas no resultado esperado de aumentar a competitividade das empresas portuguesas, acrescenta somente este último que contribui para a taxa de sobrevivência das startups ativas, que deve ser 50% no decurso de um ano a partir do último dia da elegibilidade do projeto. Também aqui, as tipologias dos projetos que se pretendem apoiar visam, de uma forma geral, o desenvolvimento e comercialização de tecnologias e processos e soluções inovadoras, a sua aplicação que podem ser novas para a empresa, desde que o principal objetivo seja aumentar a sua competitividade e sustentabilidade ambiental, também o desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação à fase de teste das novas tecnologias e no apoio à sua primeira apresentação ao mercado, prevê também tipos de projetos que concorram para novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho ambiental da economia azul, nomeadamente, por exemplo, soluções de tratamento e diminuição da poluição, produtos mais amigos do ambiente e processos de produção e tecnologias mais eficientes na utilização de recursos ou da energia. Também aqui a duração média dos projetos é de cerca de 2 anos. E peço desculpa que aqui está em inglês, porque eu tive uma apresentação similar no mesmo âmbito e ainda ficou aqui a versão em inglês. O que é comum a estes 3 avisos? De uma forma genérica, e é relevante quando uma empresa uma entidade se quer candidatar, é saber quem são os promotores elegíveis. Os promotores elegíveis são pequenas e médias e grandes empresas, desde que sejam detidas com menos de 25% de capitais públicos e que estejam estabelecidas legalmente em Portugal. No caso do último aviso que eu mencionei das startups, existe aqui uma regra específica que os promotores devem estar estabelecidos há pelo menos 6 meses antes do limite do prazo da submissão da candidatura, neste caso 31 de maio, e em funcionamento há menos de 5 anos, até terminar o período de apresentação das candidaturas. Parceiros elegíveis podem ser quaisquer entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não governamentais, cuja localização principal seja quer nos países doadores ou em Portugal, ou seja, os parceiros do projeto podem ser parceiros nacionais ou parceiros dos Estados doadores. Não são admitidas candidaturas que venham em nome individual e cada promotor pode apresentar apenas uma candidatura, no entanto, pode participar como parceiro em mais 2, noutros 2 projetos. Isto são os dados gerais do nosso programa. O nosso programa tem um site, que é o site do ZE Grandes Nacional, onde estão lá informações relativamente a todos os programas do ZE Grandes em Portugal, inclusivamente o programa Crescimento Azul, e é neste site onde podem encontrar toda a informação sobre estes avisos que eu vos acabei de apresentar, onde encontram o aviso para além destes dados genéricos tem informações sobre a submissão das candidaturas, a sua forma de seleção,
os critérios de seleção, que é muito relevante quando se prepara um projeto, para ver de que forma é que eles vão ser pontuados, valorizados. E também neste site encontram toda a documentação, sendo que o elemento base será o formulário de candidatura e depois todos os documentos anexos que são necessários à submissão e à preparação do projeto, da candidatura. Existe um mail dedicado também ao nosso programa e um contacto telefónico e, portanto, nós estamos sempre disponíveis para prestar qualquer esclarecimento, inclusivamente também através de reuniões. Gostaria de agradecer a vossa atenção e deixar-vos aqui uma reflexão, porque efetivamente consideramos que o nosso programa pode de alguma forma contribuir, nomeadamente para este período que todos temos vindo a viver desde o início da pandemia, que veio trazer muitas consequências ao nível do tecido empresarial. De qualquer forma, eu penso que devemos ficar com esta mensagem, que a vida está cheia de desafios, que se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sandra, pela sua apresentação. Foi muito esclarecedora e acho que é muito importante continuarmos a divulgar estes instrumentos, nomeadamente numa área tão querida para Portugal como a área dos oceanos e do domínio da economia azul, embora ainda muito subdesenvolvida. Eu perguntava se alguém tem alguma questão específica que queira colocar agora à Sandra. Pedia-vos que colocassem agora, caso contrário vamos avançar no programa para ouvir 2 casos. Eu só queria deixar de dizer mais uma vez que eu, quando não me fazem perguntas depois de ter uma apresentação, das duas uma, ou fui extremamente esclarecedora ou houve qualquer coisa que não se entendeu. Mas, como eu disse, não se esgota e, portanto, qualquer questão que tenham e interesse relativamente a estes avisos, portanto, os contactos que nós demos, estamos disponíveis sempre para esclarecer nesta fase em que os promotores nos vêm procurar para saber do enquadramento dos seus potenciais projetos e, portanto, estejam à vontade para nos questionarem e nos solicitarem apoio. Não, Sandra, acho que a sua apresentação foi muito clara e muito esclarecedora. Talvez por isso não haja grandes questões nesta fase. Também é um programa mais desconhecido de alguns dos nossos participantes, que é cada vez mais conhecido, mas ainda tem uma adesão relativamente pequena e é menos comum. E se calhar isso também justifica que as pessoas sejam mais surpreendidas. Claro, claro. E já tem um elogio, como eu costumo dizer, se tiverem elogios, por favor, partilhem, se tiverem críticas, mintam. A verdade não é necessariamente a melhor política. Pronto, mas se ninguém tem questão em concreto, podemos avançar. Se quer avançarmos para o projeto Blue Paint, que vai ser apresentado pelo Patrick Freire. Antes de mais, Patrick, muito obrigado pela sua participação. E tenho que ligar o seu... ok. Pronto. Muito obrigado pela sua participação. E vamos ver agora a sua apresentação. Espero que gere perguntas, mas pelo menos também será muito importante para nós, para conhecermos melhor a sua empresa e aquilo que vocês fazem. Obrigadíssimo. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Em nome da Biomimetics, que nos foi feito para estar aqui hoje, neste InfoDay. Vou passar a partilhar a minha apresentação. É só que me confirmem se realmente conseguem visualizar. Sim. Muito bem, eu vou passar a apresentar então de forma rápida a empresa, a nossa tecnologia, depois entrarei um bocadinho mais em detalhe nas questões mais específicas relacionadas com o projeto. Portanto, a Biomimetics é uma empresa de biotecnologia, criada em Portugal nos anos cerca de 2013 e 2014. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós desenvolvemos produtos de origem natural, portanto, compostos de origem natural, que extraímos de bactérias e que nos permitem reduzir a toxicidade de soluções atualmente usadas para o anti-fouling e também soluções antimicrobianas, permitindo substituir a utilização de compostos atualmente muito persistentes e muito tóxicos. Todo o setor marítimo depara-se com questões complicadas à volta do biofouling ou da bioincrustação
que no fundo é todo aquele fenómeno de incrustação de algas, de micro-organismos e até de invertebrados marinhos, como as cracas e os mexilhões em todas as superfícies, e que no fundo se traduz por uma escolha muitas vezes difícil, que é serem ambientalmente responsáveis ou, obviamente, favorecerem um retorno económico das suas empresas, deixando um bocadinho para segundo plano esta questão ambiental. Portanto, se nós olharmos ao custo económico que seria não adotar as soluções que atualmente são utilizadas, na aquacultura teríamos um aumento muito grande, muito significativo de doenças nos peixes, uma redução da produtividade. Estamos a falar de despesas atualmente associadas à volta de 10% dos custos de produção para conseguir controlar o biofouling. Se olharmos para uma área mais do transporte marítimo e dos navios e das embarcações marítimas, cerca de 25% de aumento no consumo de combustíveis seria expectável sem a utilização destas tecnologias para controle do anti-fouling, com despesas muito elevadas da ordem dos 45 bilhões de euros por ano. Portanto, não é muito viável, como podem entender, não adotar estas soluções. No entanto, as soluções atualmente disponíveis têm um custo ambiental muito elevado. Portanto, são extremamente tóxicas, são extremamente persistentes no ambiente, são perigosas não só para os ecossistemas marinhos, mas também para as pessoas que os manipulam, para as suas aplicações, e são soluções que, apesar de serem indispensáveis, como já deu para perceber, são soluções que precisam realmente ser substituídas rapidamente por novas tecnologias que permitam ter um equilíbrio muito maior. Portanto, a pressão está claramente a aumentar, a pressão da comunidade, a pressão das autoridades também. Neste momento, um dos ingredientes ou agentes ativos mais usados é o óxido de cobre, em quase todas as soluções anti-fouling. Há um aumento muito grande de restrições em alguns estados americanos, um pouco por todo o mundo, mas essencialmente também na questão da aquacultura, muito ligada à Noruega e no Chile, onde há uma grande produção de salmão. Portanto, existe não só uma necessidade de substituir as soluções atuais, mas também começa a haver uma pressão cada vez mais forte que aos poucos leva a que as soluções atuais sejam mais restringidas e que, de certa forma, deixam este setor sem soluções para resolver esta questão. Portanto, na Biomimetics nós desenvolvemos uma solução que chamamos o BMX11, que nos permite proteger o ambiente e reduzir também custos associados a toda esta problemática. Portanto, é um ingrediente ativo que é introduzido nos revestimentos marítimos, que tem uma ação alargada contra os diferentes elementos de biofouling ou de bioincrustação, tem já demonstrado a sua não toxicidade e não persistência no mar e é compatível com as mais variadas soluções em termos de revestimentos de superfícies no mar. Em combinação com outros biocidas, o BMX11 permite reduzir a percentagem de cobre usado nestes revestimentos. Em situações mais concretas da aquacultura, permite-nos desenvolver até soluções completamente livres de cobre e em tintas de base aquosa, que também reduz a toxicidade da solução final. Partilhar alguns resultados convosco também, portanto, alguns exemplos aqui contra cracas, contra algas também, isto soluções mais direcionadas para o mercado dos revestimentos dos barcos. Na aquacultura, 2 exemplos, na parte superior podem ver ao fim de 1 ano que acontece a uma rede de aquacultura coberta com uma solução comercial e o resultado com uma performance superior que nós já conseguimos atingir com tintas contendo BMX11 no painel inferior. Portanto, baseado nesta tecnologia e neste potencial, estamos neste momento a executar o projeto Paint, obviamente no contexto das EA Grants, financiado pela DGPM em Portugal, que nos vai permitir desenvolver novas soluções de revestimento de redes para a aquacultura
inspiradas na natureza, devido à origem dos produtos, e é um projeto que está a ser desenvolvido em colaboração com os nossos parceiros na Noruega, o IDN e a Morfish, que são, no fundo, dois parceiros que estão muito ligados à parte de investigação e à parte de desenvolvimento de novas tecnologias. Portanto, a Noruega tem uma das maiores indústrias da aquacultura do salmão, que é muito dinâmica pela adoção de novas soluções e por estar sempre à frente da inovação nessa área, não só para o anti-fouling, mas também para outros problemas associados à aquacultura também, e é para nós o ambiente perfeito para lançar e testar e validar estas novas tecnologias. Portanto, a questão do cobre está cada vez mais a levantar novos problemas. Muito recentemente foram detectados níveis de cobre no leito marinho na Noruega em níveis muito elevados, o que está também a forçar ainda mais, em termos temporais, uma redução da utilização do cobre, o que torna ainda mais relevante o desenvolvimento destas novas tecnologias e também os testes que serão feitos no contexto deste projeto. Portanto, o BMX11, entrando um bocadinho mais em detalhe, é obtido por fermentação bacteriana de uma estirpe que nós isolamos e que é propriedade da Biomimetics, que já teve um aumento de produção provado, portanto já não há problemas em termos de produção, é perfeitamente integrável nas tintas, como eu referi há pouco, é também não tóxico na sua utilização e na sua aplicação e está neste momento em fase de registro para aplicação comercial, nomeadamente nos Estados Unidos, mas também na América do Sul. Portanto, as atividades principais que nós estamos a desenvolver neste projeto são, numa primeira fase, um levantamento de todas as condições operacionais e das necessidades nestas explorações da aquacultura norueguesas, depois seguidas, obviamente, da validação técnica e toda a implementação da tecnologia em condições reais. Muito importante também para este tipo de soluções fazer um levantamento de todas as necessidades em termos regulatórios e de certificação que são necessárias para chegar à comercialização deste tipo de produtos. Estamos a falar de uma substância ativa nova e, como tal, tem que ser introduzida no mercado, respeitando todas as condições de segurança. E também, obviamente, toda a proteção industrial sobre a tecnologia, para também proteger os interesses da empresa e de todos os parceiros envolvidos. Portanto, um bocadinho mais detalhando a componente técnica, portanto, no fundo, uma primeira fase, estamos a trabalhar na incorporação deste aditivo em tintas para redes, é um trabalho que está em curso essencialmente em Portugal. Depois, as várias composições serão testadas no mar em Portugal e na Noruega em simultâneo, que nos levará, depois de feita a escolha da melhor solução ou da melhor tecnologia, a testes em ambiente real, que serão feitos diretamente numa instalação de aquacultura na Noruega, com o apoio dos nossos parceiros. Portanto, os principais objetivos que nós esperamos cumprir com este projeto claramente, o principal é podermos contribuir para reduzir ou remover mesmo até produtos tóxicos que estão neste momento em uso, como é o caso do óxido de cobre. Queremos também desenvolver estas novas soluções que tenham uma performance pelo menos de nível equivalente às soluções que estão no mercado, para a prevenção do fouling, mas usando ou tendo como base estes produtos que são amigos do ambiente. Queremos também, claramente, reduzir o peso que tem a utilização de produtos químicos, pesticidas, biocidas, atualmente no oceano. Reduzir também todos os riscos de manipulação do utilizador, usando soluções que são mais seguras e, obviamente, um objetivo geral é proteger os ecossistemas marinhos, desenvolvendo soluções que nos permitam explorar os recursos marinhos, mas de forma sustentada e de forma a garantir que as futuras gerações terão também acesso a
o mar e aos oceanos como nós temos hoje em dia. Portanto, mostrando agora só para terminar alguns resultados preliminares já obtidos no decorrer deste projeto. Como podem ver, alguns testes já efetuados, estes em Portugal, onde se compara soluções contendo o ativo BMX11 com uma solução controle. Portanto, como podem ver, é uma solução que funciona e que carece agora de toda a validação que vai ser feita ao longo deste projeto. Termino só por vos mostrar a equipa atual da Biomimetics, portanto eu próprio, o Gonçalo, fundadores da empresa, a 100% dedicados agora ao desenvolvimento desta tecnologia, a Carla, que é responsável de toda a parte R&D e, obviamente, toda a nossa equipa com a componente mais técnica de laboratório e também a parte mais administrativa. Muito obrigado pela vossa atenção. Qualquer pergunta que tenham, por favor, disponham. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrick, pela excelente apresentação. Ficamos a conhecer um bocadinho mais do BMX11. Também para nós é muito importante, até porque estamos neste momento a construir a estratégia de especiação inteligente nacional e a área do mar é sempre uma área que nos cria algumas dificuldades, exatamente porque é menos conhecida, também há uma densidade menor. Nós precisamos de projetos como estes para conseguir construir a economia em torno do mar, se calhar uma economia mais construída em terra, mas para aplicação no mar. Eu penso que depois deixamos as perguntas para o fim e iria passar para o Tiago Cristóvão, que nos vai apresentar o projeto Precisaqua, da Undersea. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O espaço é todo seu. Muito obrigado eu pelo convite da GPM e da ANI. Dê-me só um segundo para partilhar. Não sei se conseguem ver a apresentação. Sim, confirmado. Ok. O meu nome é Tiago Cristóvão e o projeto Precisaqua é desenvolvido pela Undersea e tem como objetivo dotar as empresas da aquacultura com uma solução de monitorização e de previsão da qualidade da água. O projeto é financiado pelos EA Grants e tem como objetivo tocar em algumas das dificuldades que nós identificamos dentro da monitorização da qualidade da água na aquacultura. Uma das dificuldades atualmente é a necessidade de muitos recursos humanos para garantir uma monitorização fiável. Outra das dificuldades é, em grande parte das vezes, estes equipamentos são caros e não permitem fazer a previsão dos dados que estão a recolher, somente de dados em tempo real. E a conjunção destes dois problemas traz a dificuldade de fazer monitorização em escala, permitindo que os aquacultores tenham acesso e façam a gestão, no caso, por exemplo, em aquaculturas de salmão, de fazer a gestão da alimentação do peixe. E, portanto, acaba por passar muito por uma atividade baseada na experiência e não numa atividade baseada em dados. Devido a estes problemas que identificamos, desenvolvemos uma solução de monitorização de qualidade da água em paralelo com uma solução de previsão e que fornecemos estas soluções como um serviço às empresas de aquacultura. Para isso, fazemos a instalação de um equipamento de monitorização da qualidade da água em embarcações ou em jaulas de aquacultura. O nosso equipamento é um ferry box, é o nome que lhe damos e que se dá na academia, e é um equipamento que pode ser instalado na casa das máquinas ou numa jaula de aquacultura, monitorizando temperatura, pH, condutividade, oxigênio e os parâmetros que são necessários para fazer a monitorização correta e para garantir que os aquacultores têm os dados necessários para fazer a alimentação do seu peixe e para prevenir as mortes devido, por exemplo, a um algae bloom. O nosso equipamento diverge dos equipamentos da nossa concorrência
porque permite a instalação em ambientes secos, portanto, os nossos sensores não estão instalados diretamente na água, tem um sistema hidráulico que puxa a água para dentro do nosso equipamento, o equipamento faz a monitorização automaticamente, faz a limpeza automaticamente dos sensores, garantindo que estamos a recolher dados fiáveis durante um período alargado de tempo, sem ser necessário manutenção por parte dos clientes. O que nós fazemos é, de 3 em 3 meses, enviamos um equipamento novo. Os nossos equipamentos são pequenos e, portanto, são facilmente transportáveis e substituídos. Portanto, nós enviamos um equipamento para substituir e garantimos assim que estamos a monitorizar a qualidade da água e estamos a recolher dados fiáveis sem ser necessário fazer a limpeza ou a calibração dos sensores. O equipamento faz a comunicação também por 3G. Caso seja instalado numa embarcação, todos os dados são georreferenciados. O equipamento não tem nenhum menu, só tem um botão. Portanto, é só ligar e ele faz tudo automaticamente, incluindo as limpezas. Não é necessário ter qualquer conhecimento técnico para estar a monitorizar. Dentro do projeto financiado, Precisaqua, muito similar à Biometics, nós estamos a desenvolver a tecnologia em Portugal e com parceiros noruegueses iremos testar a tecnologia em Portugal e na Noruega. A tecnologia, a nossa solução, como referenciei há pouco, é baseada em dados in situ recolhidos pelo nosso equipamento e por previsões. As previsões advêm de modelos numéricos que terão o input do Instituto Superior Técnico de Lisboa e da NIVA, que é uma instituição da qualidade da água norueguesa, que nos irá permitir não só validar as previsões, como validar também a recolha de dados em tempo real do nosso equipamento. Para termos uma noção um pouco de como é que a nossa solução funciona, teremos o nosso equipamento instalado em jaulas e embarcações que estarão, obviamente, dentro da área de produção. Caso haja algum evento como de baixo oxigênio ou de alta clorofila, que neste caso pode indicar um possível algae bloom, esse alerta é enviado. Iremos fazer o forecast com modelos numéricos para saber se irá ou não atingir a aquacultura, o local de produção, e esse alerta é enviado aos aquacultores, garantindo assim que eles conseguem não só fazer a gestão com base em dados em tempo real, mas também saber o que é que irá acontecer nos próximos dias, permitindo então gerir não só se retiram ou não o peixe, caso seja um evento desastroso, mas diariamente saber quando é que devem alimentar o pescado. Dentro do Precisaqua, como mencionei há pouco, iremos garantir que o Ferrybox está a recolher os dados que são necessários para os aquacultores. A NIVA irá fazer o benchmark do nosso equipamento contra outros equipamentos. Iremos trabalhar com os modelos com IST e validar os mesmos modelos também com a NIVA, já que o piloto será na Noruega e a NIVA também tem modelos que estão a ser desenvolvidos pelos noruegueses e, portanto, iremos comparar e garantir que estamos a fazer previsões fiáveis. E iremos fazer um piloto de 6 meses para testar toda a nossa tecnologia. Portanto, se tiverem alguma questão, não hesitem em contactar. O nosso site é undersea.io. Temos lá também outros projetos em que estamos a trabalhar e exemplos de outros clientes nos quais a utilização da nossa tecnologia pode ser usada para fazer monitorização de forma mais simples. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Alguma pergunta agora para o Tiago e para o Patrick? Eu já vi que as pessoas fazem mais perguntas no chat. A Sandra abriu a porta. Eu queria informar que quando o padre pergunta na igreja se alguém tem alguma coisa a opor relativamente a um casamento, é suposto as pessoas não responderem. Mas aqui podem fazer as perguntas à vontade. Já vi que a Sandra neste momento abriu o flanco e está a responder a toda a gente, e agradeço-lhe, Sandra, por isso, porque é muito importante estarmos estes esclarecimentos.
E agora pergunto se alguém tem alguma pergunta, seja para a Sandra, se o quiserem colocar, seja nomeadamente para o Patrick e para o Tiago. Eu posso, antes de tiverem mais perguntas, mas está aqui uma no chat que eu ainda não tive a oportunidade de responder. E vou responder agora em vez de estar a escrever, se é necessário alguma documentação, suporte tipo de proforma para acompanhar os orçamentos propostos. Efetivamente há aqui uma regra de forma a garantir aqui alguma estimativa dos custos que são apresentados nas candidaturas, e a regra é simples, é esta. Se a despesa que estiver inerente for até 5.000 euros, não precisam de apresentar nenhum tipo de orçamento, nem de fatura que sustente o custo. Se a despesa estiver situada entre os 5 e os 20.000 euros, devem apresentar um orçamento, consultar o mercado e que suporta a estimativa. Se for superior a 20.000 euros, devem apresentar 3 orçamentos e, por regra dos princípios da escolha economicamente mais vantajosa, deve-se colocar no orçamento a proposta com o custo mais baixo. Eu espero ter respondido a esta questão do Ricardo Bencatel. Sim, obrigado. Agora, sim, e já agora queria agradecer a apresentação do Tiago e do Patrick, que nós temos sempre muito orgulho em presenciar momentos de demonstração dos projetos, porque eles, quando eu estou a explicar o que é que nós pretendemos com os avisos, posso não ser tão transparente do que os resultados que estes projetos nos estão a trazer. E como viram, o princípio base que estão subjacentes a estes projetos é, desde logo, a inovação, que é um dos critérios essenciais nos projetos que são apoiados. Tem estes 2 projetos são 2 bons exemplos do aspecto da sustentabilidade, neste caso também ambiental. Como viram, são 2 casos de exemplo, quer da preservação e quer da monitorização, quer do lado de utilização de materiais ou produtos que visem a sustentabilidade ambiental, e, portanto, queria agradecer a apresentação, que eu acho que são 2 excelentes projetos. Mais questões, não sejam tímidos. Aproveitem. Pronto, eu vou responder aqui à Ana Varela Exato. também. Aqui há mais 2 questões, um sobre a escola 2021-27. Pronto. Então vou responder primeiro, sim, o Eduardo Amaro. Não, como vocês viram num dos meus slides, que era o caminho, o roadmap de abertura dos avisos, neste momento estão estas 3 calls abertas, que vão se encerrar em maio e em junho, e depois ainda iremos abrir a última call do programa, que vai ser focada na formação, training on job, quer vocacionado para as melhorias de capacidade de gestão, quer vocacionado também para aspectos técnicos, uma vez que estamos a falar de soluções e de desenvolvimento de negócios inovadores, que por vezes depois os seus recursos humanos necessitam de formação e de serem capacitados para operar na produção desses produtos, desses serviços, ou na utilização dessas novas tecnologias. E, portanto, não vai haver mais avisos. Portanto, este quadro dos EA Grants, que se denomina 2014-2021, vai acabar não em 2021, mas em 2024, e o nosso programa teve este planeamento de avisos. Portanto, ele vai ser, agora estes vão ser os últimos e não irão abrir avisos, depois será o período para a implementação dos projetos, que todos têm que ficar terminados até 30 de abril de 2024. Relativamente à questão do investigação, educação e literacia, lamentavelmente não vamos abrir mais avisos, se estão previstos outros infodays, não necessariamente pelo mesmo âmbito do nosso programa, porque os avisos ligados à educação, formação e à literacia já se encontram encerrados e não vamos voltar a abrir, pelo menos no âmbito deste programa, talvez noutras formas de financiamento. Eu gostaria de colocar uma pergunta, Sandra, sobre o processo de avaliação, que a Sandra tem referido. Como é feita a avaliação dos projetos entre, imagino, equipas mais portuguesas e equipas mais dos países financiadores? Bem,
como eu disse, a questão de ter parceiros dos Estados doadores não é uma obrigatoriedade nestes avisos. Por exemplo, no aviso que nós abrimos e que já está encerrada a investigação, aí sim era uma obrigatoriedade terem entidade dos Estados doadores. Aqui não é. O que acontece é que no aviso vocês podem encontrar os critérios de seleção, ou seja, o processo de seleção e de avaliação das candidaturas passa por duas fases. Uma é aquela fase mais administrativa e de elegibilidade, que é se tem todos os documentos, se o projeto enquadra-se no aviso e se os promotores e os parceiros são elegíveis. Pronto, passando essa fase, vai para uma fase de avaliação da qualidade do projeto, que é sustentada nesses critérios que estão definidos no aviso, onde um dos critérios é se tem ou não tem entidades como parceiras dos países doadores. Logicamente que se não tem, a pontuação nesse critério será 0, mas estamos a falar de uma pontuação que eu diria que tem algum valor residual, porque depois é uma percentagem dentro de um critério, portanto é um subcritério dentro de um critério. Como é que se processa depois a avaliação? Todos os projetos são avaliados por peritos externos, independentes da DGPM, por 2 peritos, e o resultado final resulta da média da avaliação dos 2. Excepcionalmente, se acontecer uma discrepância na avaliação, isto é, se a diferença entre a avaliação dos 2 peritos for superior a 30% da avaliação mais alta, este é um critério que nos diz que nós temos que chamar um terceiro perito e que chamamos um terceiro perito para fazer também a avaliação e depois a média será dos 2 mais próximos. Vejo aqui uma mão levantada da Rita Farinha, se calhar podemos dar-lhe o microfone. Rita? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela apresentação. Eu tinha aqui uma questão. O concurso que está aberto neste momento é exclusivamente para a utilização de lixo marinho como matéria-prima, correto? Uma das componentes é trazerem soluções de negócio em que incorporem o lixo marinho com matéria-prima no processo produtivo, ou soluções para a recolha do lixo marinho. Ou ainda também tem depois uma componente que não tem a ver diretamente com o lixo marinho, mas numa lógica de economia circular, a reflorestação do meio marinho. Ok, ou seja, por exemplo, um projeto do tipo do primeiro caso apresentado neste concurso não faz qualquer tipo de sentido, correto? No primeiro caso, desculpe, não percebi. O caso que foi apresentado pela Biomimet, que tem a ver com o biofueling marítimo, neste caso não faz sentido porque não se enquadra com os objetivos da COL que está aberta neste momento, correto? Não se enquadra, por isso este projeto da Biometics não foi aprovado no âmbito. Atenção, que é assim, só para vos dar ideia, estas 3 calls que estão agora no ar são uma segunda fase de calls que já aconteceram no passado, numa primeira fase. Neste caso, o projeto apresentado pelo Patrick foi no âmbito do desenvolvimento de negócios, não naquela call da economia circular. Logicamente, e como também está referido, a mais-valia do projeto é não só pelo grau de inovação que incorpora, bem como a solução que é ambientalmente amigável, não é? Digamos assim. Mas na COL 3 estamos mais vocacionados, sim, para a lógica da economia circular. Logicamente, estamos sempre a falar de desenvolvimento de negócios, onde a recolha do lixo marinho, sendo utilizada como matéria-prima no processo produtivo, é uma das tipologias que é elegível no âmbito desse aviso. Ok, então uma coisa deste género poderia ser enquadrado no aviso 2, correto? No Exato. Desenvolvimento de negócio, inovação e PMEs. Sim. Ok, pronto, muito obrigada. Nada. Mais alguma questão? Queres estar sem som? Eu tenho mais uma questão, se me for permitido. Força. Claro. A minha questão está relacionada com o aviso 2, no que toca à taxa de financiamento. Eu se calhar vou tentar ser mais objetiva para me conseguir explicar. Hipoteticamente, eu sou uma PME e tenho aqui no meu projeto também o apoio de uma universidade.
Se estivermos a falar de um projeto de investigação e desenvolvimento, segundo o aviso 2, nós poderemos ter uma taxa de até 50% dos custos elegíveis, por exemplo, para investigação industrial, que poderá ser majorada, por exemplo, face à dimensão da empresa, 20 se for uma pequena empresa ou 10 se for uma média empresa. Neste caso, para a empresa, não tem questões, mas, por exemplo, para a universidade vai beneficiar da taxa que é atribuída ao promotor ou vai ter uma taxa diferente? Obrigada por essa questão, que é pertinente, porque esta questão das taxas é sempre um bocadinho, é mais complexa de todas, mas esta é fácil de esclarecer. E eu agora, por causa desta questão, eu tinha pensado nesta minha apresentação, vos dizer que nós temos aqui nesta sessão as minhas colegas, que fazem parte da minha equipa, que é a Mafalda Matos, a Cátia Afonso, a Catarina Correia, a Filipa Neto e a Paula Madeira. E isto só porque, mesmo neste âmbito das perguntas e respostas, se houvesse aqui alguma questão que iria recorrer do apoio delas. Mas para essa é fácil. Efetivamente, as taxas aplicam-se promotor e parceiros de forma independente, de acordo com a sua natureza. Porque cada projeto tem um orçamento, onde nesse orçamento estão identificadas por rúbrica de despesas o que é que cabe ao promotor e aos seus parceiros, e neste caso nós iríamos analisar a condição de taxa a aplicar ao promotor, leia-se empresa, e sim, é verdade, faço o exemplo que mencionou, poderia alcançar uma taxa máxima de 60%, porque o projeto se enquadra numa investigação industrial cuja base é 50%, está na investigação e desenvolvimento, e depois seria majorada porque é uma pequena e média empresa e também poderia ter mais majoração se os resultados fossem disseminados os do projeto. Quanto às universidades, aos centros de investigação, regra geral, estão isentos da aplicação das regras dos auxílios de Estado e, portanto, no limite receberão também o máximo dos 70%. Sendo que pode acontecer, e aconteceu em projetos, em que um promotor recebeu, por exemplo, só 65%, pela sua natureza ou pela natureza do projeto, e trazia uma universidade como parceiro, que recebeu o máximo da taxa de financiamento. Portanto, a aplicação das taxas de financiamento é independente e não é ao projeto como um todo, mas sim à natureza dos promotores e dos parceiros. Ok, obrigada pelo seu esclarecimento. Sim, quanto à parte não confinanciada pelo financiamento dos EA Grants, existe um modelo de um template de uma declaração em que o promotor assume e como é que vai garantir a parte que não é confinanciada. Esta resposta era para o Eduardo Amar. Mais alguma questão? A ver, Sandra, queixou-se que não tinha questões, elas aparecem necessariamente. Mas isto é a conversa, é como as cerejas, não é? Depois, quando uma pessoa faz uma pergunta, e por isso é que é útil estas sessões. Aliás, eu posso, uma informação importante, é que nós no dia 13 de maio vamos ter um webinar dedicado precisamente a uma sessão de esclarecimentos relativamente a estas calls, e portanto convidamos desde já, se quiserem estar presentes ou que estejam interessados e que agora vão investigar e vão estudar melhor o conteúdo dos avisos e que depois tragam questões no dia 13 para verem esclarecidas. E é sempre importante porque quando estamos aqui em conjunto as questões surgem e com uma resposta esclarecemos a audiência que regra geral são mesmo factos, são questões comuns e similares a todos os promotores. A minha colega, a Filipa Neto, já está a deixar aqui o link para as notícias, ok? Onde depois podem acompanhar, nós também temos a disseminação, portanto, no site, nas redes sociais, já está disseminado o webinar, portanto, vai ser por um método de registro, mas regra geral existe, acho que é até 300 participantes, agora já nem sei o time se já comporta. E temos tido uma boa adesão, ainda há pouco tempo também tivemos um matchmaking. O matchmaking são promovidos para precisamente potenciar a procura de parceiros, porque por vezes não é fácil as entidades nacionais, as empresas neste caso,
encontrarem parceiros dos Estados doadores, quando assim o entendem, e portanto promovemos um matchmaking no dia 15 de Abril, que também foi muito participado, e o resultado, um dos indicadores que temos é que nós já temos neste momento 64 projetos aprovados, e dos quais temos 24, salvo erro, projetos com países dos Estados doadores, portanto tem o seu efeito. Como é o caso destes dois que nós apresentámos aqui. Antes de fechar, talvez pudéssemos dar a palavra aos nossos dois projetos para dar uma sugestão de como se começa a fazer um projeto, ou seja, qual podia ser uma sugestão de um ponto de vista do utilizador, de quem está a fazer o trabalho no campo, para começar a preparar um projeto, uma proposta no dia grande, do ponto de vista de quem prepara, não do ponto de vista da Sandra, que foi esclarecedora, mas claramente tem outra visão. Patrick, Tiago, querem dar aqui uma sugestão, uma breve sugestão? Sim. No nosso caso, portanto, no seguimento do desenvolvimento da tecnologia e também pela relevância que tem a Noruega enquanto parceiro também na própria estratégia da empresa. Portanto, a partir do momento em que as nossas tecnologias começaram a estar mais direcionadas para a aquacultura e também pela importância que tem a aquacultura do salmão, e como eu referi na apresentação, por ser um setor muito dinâmico, sempre tivemos ligações privilegiadas com a Noruega e alguns parceiros noruegueses. Quando surgiu esta possibilidade da call, da ZA Grants, que encaixava perfeitamente na nossa tecnologia, pela componente de inovação, na componente de sustentabilidade, como a Sandra referiu há pouco, mas também para nós, a nível da empresa, também pelo interesse do parceiro, aproveitámos essa oportunidade. Criámos em conjunto com os parceiros um projeto que era relevante para nós. Eu acho que é isso que é importante também referir, é que não é pelo facto de haver uma call que vamos criar um projeto para entrar naquela call, é importante que seja integrado também na estratégia que já está criada para a empresa, ou seja, o objetivo não é só conseguir obter fundos ou conseguir ter projetos a decorrer, é também importante que o projeto seja realmente uma peça fundamental para que a empresa consiga atingir os seus objetivos. Portanto, consiga validar a sua tecnologia, desenvolver a sua tecnologia, chegar a outros mercados onde eventualmente seria mais difícil chegar e também, no fundo, conseguir que todos estes projetos de investigação e desenvolvimento se tornem soluções concretas, que é isso que nós todos precisamos, é de casos em que a tecnologia consiga chegar ao mercado e realmente faça a diferença. Eu penso que todas estas ideias estão um bocadinho subjacentes ao próprio programa das EA Grants e fazem parte também dos objetivos que o programa pretende. Portanto, para nós foi uma questão de oportunidade, como eu referi, pelos parceiros, pela nossa própria estratégia. Depois, obviamente, há sempre um trabalho associado à preparação da candidatura, mas é o trabalho normal associado a todas as candidaturas de projetos, quer a nível europeu, quer a nível nacional, portanto, consolidação de toda a descrição do projeto e adaptar ao programa nas suas especificidades. Cada programa depois tem alguns elementos que o distinguem dos outros, mas de forma geral o trabalho é semelhante à preparação dos outros projetos. Eu diria exatamente as mesmas palavras que o Patrick. No nosso caso, o nosso principal mercado-alvo é a Noruega. Nós fomos investidos por uma aceleradora norueguesa e, portanto, o trabalho que estamos a desenvolver dentro do projeto financiado já fazia parte dos objetivos da empresa desde a sua criação, desde a sua gênese. Portanto, não foi utilizado, simplesmente houve um match entre o que nós precisávamos de fazer e o mecanismo de financiamento. E, portanto, nesse sentido, eu diria que é exatamente o que o Patrick explicou. E dentro da parte burocrática da candidatura, eu diria que muitas questões surgem e
Se uma pessoa não tiver um e-mail para que possa perguntar, eu diria que na execução de uma candidatura, o ideal será sempre mesmo ter uma consultora e ter um canal aberto, que neste caso a Sandra, ou uma das pessoas que está a trabalhar com ela, poderá responder. É um processo iterativo, não é um processo muito, relativamente, pelo menos, simples, mas é necessário para garantir que está tudo em ordem. Obrigada. Há mais 2 perguntas no chat, são relativas ao valor máximo elegível e custos indiretos. Sandra, quer rapidamente responder? Sim, rapidamente. Limites do orçamento, eu não percebi bem esta pergunta, mas é assim, se estamos a falar naqueles limites do máximo e mínimo de financiamento, isto tem a ver com o financiamento. O que quer dizer é que, sim, imaginem, a despesa elegível é de um valor que eu, ao aplicar a taxa dos 70%, só consigo financiar no máximo 1 milhão. E pelo contrário também, ou seja, ao aplicar a taxa de financiamento ao valor elegível, eu não posso financiar menos de 200 mil. Espero-me ter explicado. Portanto, tem a ver com o valor do financiamento, depois depende dos montantes elegíveis e da taxa de financiamento. Está previsto algum valor para custos elegíveis? Indiretos? Sim, está previsto este programa que está suportado no Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e no seu regulamento, prevê 4 metodologias para aplicar os custos indiretos. Às vezes são um bocadinho complicadas, mas eu vou tentar explicar. A primeira tem a ver se a entidade tem contabilidade analítica que demonstra o custo indireto como ele é apurado. A segunda tem a ver com uma metodologia que está no próprio formulário de candidatura que permite apurar custos indiretos até uma taxa máxima de 25% dos custos diretos elegíveis, desde que não sejam subcontratações que operem fora das instalações da entidade. Depois temos a forma mais simples, que é aplicar uma taxa de 15% sobre o total da despesa que apresentar no orçamento relativamente aos recursos humanos. Aqui não é preciso qualquer tipo de documentação, nem comprovativo, nem será auditado em fases subsequentes na implementação do projeto. E, portanto, é uma taxa direta de 15% sobre o total da despesa elegível dos recursos humanos. E ainda existe uma outra, que é uma taxa até 25%, desde que tenha sido utilizada noutro projeto similar, por exemplo, no H2020, um projeto financiado pela União Europeia, e que demonstre que é um projeto similar e que teve aquela taxa de custos indiretos, também se pode aplicar essa metodologia. Eu sei que é um bocadinho complicado, às vezes noutras formas de financiamento é mais simples, como por exemplo o H2020, que eu conheço também bem, é 25% dos custos diretos, exceto de subcontratação, e está bom assim, mas aqui são as regras, isto são as regras já que vêm do próprio mecanismo, portanto não são regras que o programa dita. Espero ter esclarecido. Sim. Okay. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Não vejo mais perguntas, por isso acho que podemos fechar. Relembramos então o evento, o webinar do EA Grant no 13 de maio. O link está no chat, podem se registrar. As apresentações do InfoDay vão ser partilhadas nos próximos dias com os participantes. E agradecemos todos. Alexandre, deixo-te a palavra para fechar. Só basta agradecer a toda a gente a participação, em particular à Sandra, ao Patrick e ao Tiago Cristóvão, que além de participarem tiveram a maçada de também nos ajudar a constituir este InfoDay, e agradecer a todos aqueles que continuam connosco a participar ativamente nestas sessões. Muitas das vezes mobilizamos-vos para muitas coisas que às vezes vos parecem relativamente pouco efetivas ou pouco úteis, mas de facto quando estamos a tentar, sobretudo, que dar-vos mais informação para que possam aproveitar as oportunidades de financiamento que existem e que possamos, de facto, dar a volta a este contexto um bocadinho mais negativo e que também precisa de um novo estímulo económico. Mais uma vez agradeço a todos e despeço-me. Muito obrigado pela vossa participação em nome da Agência Nacional de Inovação. Deus, bom dia. Obrigada a todos. Bom dia. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado.